Olá, boa noite. Na tarde desta quinta-feira, um homem foi preso após tentar quebrar a porta de vidro de um dos acessos do Senado aqui em Brasília. Após tentar forçar a entrada pelo Salão Branco do Senado, o homem descontrolou-se e usou um pontalete para quebrar a vidraça. O homem foi detido pela polícia do Senado. Para imobilizá-lo, os policiais tiveram que usar armas de choque. Os tasers são considerados equipamento não letal e, segundo a polícia, são apropriados para casos como este. O acusado foi detido e pode ser processado por danos ao patrimônio público. Segundo o Código Penal, a pena para este crime varia de multa a 6 meses de prisão. E o presidente Davi Alcolumbre publicou nota no Twitter sobre a tentativa de invasão. Determinei a apuração para verificar o caso do cidadão, aparentemente desequilibrado, que diz ter sido impedido de acessar o prédio do Senado Federal. Afirmo que é inadmissível qualquer ato de violência que represente perigo a outras pessoas e vandalismo ao patrimônio público. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados se comprometeram a dar prioridade à tramitação da chamada PEC paralela, que, entre outras medidas, vai incluir estados e municípios na reforma da Previdência. O assunto foi tratado hoje em um café da manhã. O café foi na residência oficial da presidência da Câmara, com participação do relator da reforma, senador Tasso Gereissati. Eu acho que foi uma reunião muito importante porque nós definimos aqui o que já estava conversado do acordo entre o presidente Davi e o presidente Rodrigo Maia de que a PEC paralela sendo passada no Senado seja a prioridade absoluta na Câmara. Ou seja, nós vamos ter quase que uma continuidade da votação da PEC paralela no Senado e na Câmara, o que dá tranquilidade que isso vai ser votado de uma maneira célere até o fim do ano. De acordo com o texto apresentado pelo senador Tasso Gereissati, a inclusão de estados e municípios na reforma vai significar uma receita de 350 bilhões de reais em 10 anos. A adesão dos funcionários públicos estaduais e municipais às regras da Previdência vai depender da aprovação de leis nas assembleias legislativas. O presidente Rodrigo Maia acha que isso vai facilitar a discussão na Câmara. Acredito que da forma como o senador Tasso colocou no texto a questão dos estados e municípios facilita muito a nossa vida, porque eles terão que, por lei ordinária, aprovar nas suas assembleias, o que vai mostrar um engajamento, né, de forma transparente dos governadores e dos seus deputados. A PEC paralela também propõe que nenhum pensionista tenha renda menor que um salário mínimo. Aumenta o valor da aposentadoria em caso de acidente de trabalho e cria novas fontes de receita para a Previdência. Uma reforma que possa equilibrar as contas dos estados e dar tranquilidade para que a gente possa virar essa página do equilíbrio fiscal, avançar na reforma tributária, avançar no Pacto Federativo, que é importante fazermos isso para descentralizarmos os recursos e darmos condições dos estados cumprirem com as suas obrigações, os municípios também, e poder fazer esse conjunto de reformas a partir da reforma da nova Previdência. E a reforma da Previdência foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. O relatório do senador Tasso Gereissati foi analisado por especialistas e representantes sindicais. Entre os aspectos criticados, a previsão de que o aposentado continue a contribuir para a Previdência e a expectativa de que só uma nova lei definirá os critérios para que direitos previdenciários possam ser questionados também na Justiça Estadual. A redação antes já estava boa, né? Porque estabelecia já os critérios. Olha, não tem vara federal, ok, vai ser na estadual. Agora a gente vai esperar uma lei. Como isso vai funcionar? E isso vai acabar prejudicando o acesso à justiça no interior. Como é que vai fazer nessa situação? A pessoa vai ter que ir para a capital? O trabalhador aposentado, ele ao longo da vida, ele custeou a sua previdência. E ele não pode ser apenado agora pagando de novo. Essa aposentadoria é para quê? Alguém até brincou que é a aposentadoria para o além, né? O uso de uma proposta paralela a definir pontos não contemplados no relatório
também foi criticado. E a nossa preocupação, senador, com a PEC paralela, que ela seja engavetada e seja votada daqui a uns anos, né? Simplesmente instituir-se, ou nunca, instituir-se essa PEC simplesmente para dar uma satisfação. Falar que, porque é normal, isso acontece o tempo todo, eu rebato no seguinte: por isso que o Brasil é o país com maior índice de judicialização. Então, nossas leis são mal feitas. Nosso processo legislativo é discutido com base em política e não na realidade social. Eu não vi nenhum sinal de que essa PEC sobrevive na Câmara. Já tem uma gaveta reservada para ela. Diante da crítica quanto ao crescimento da judicialização da Previdência, o representante do Ministério da Economia lembrou que o problema é mais complexo e antigo. Já não é de hoje que acontece esse movimento, ela só está migrando. Antes era benefícios, na década de 90 principalmente, nós tínhamos muita judicialização em cima de benefícios previdenciários urbanos, ela começou a migrar para os benefícios rurais e agora entrou nos benefícios assistenciais. Para este debatedor, a reforma da Previdência atropelou outras duas ainda mais relevantes para a sociedade brasileira. A mais importante discussão é a discussão do Pacto Federativo e do financiamento do Estado. É isso. A quem cabe, quais são as obrigações que cabem à União, aos estados e aos municípios, e como que nós vamos financiar esse Estado. A Comissão de Constituição e Justiça realizou nesta quinta-feira o terceiro debate sobre a reforma tributária. Os convidados defenderam mudanças no texto que está sendo analisado pelo Senado. Reformar o sistema tributário significa alterar a forma como o governo cobra impostos, taxas e contribuições. Com isso, se espera que a arrecadação seja mais justa. Mas para mexer nos tributos, é necessário mudar a Constituição. Parlamentares já estão discutindo pelo menos duas grandes propostas. Os textos unificam os principais tributos sobre consumo, criando o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Os representantes de estados e municípios apresentaram sugestões à proposta que tramita no Senado, principalmente sobre como os tributos devem ser partilhados entre os entes da federação. Em relação especificamente ao Imposto sobre Serviço, ao ISS, quais seriam as principais adequações que nós poderíamos fazer? Primeiro, mudar o eixo da tributação, de onde se produz para onde se consome, da origem para o destino. Copiando, veja bem, não estamos inventando nada. O que nós estamos fazendo aqui é copiando os princípios que hoje norteiam as propostas que estão aí de imposto sobre valor agregado. Tá? Segundo, estabelecer o cálculo por fora, fazendo com que o imposto ele não passe mais a integrar a própria base de cálculo e dando mais transparência à questão da tributação. E, por último, criando uma padronização para esse imposto, de forma a dar ao empresariado segurança jurídica. Por mais que nós simplifiquemos, para quem nós iremos vender, a única forma de fazer isso é distribuindo renda, mas não através de políticas de gastos tributários, que pode ser uma forma, mas reduzindo o consumo, o imposto sobre o consumo e elevando sobre a renda. Diferente da proposta que está na Câmara, o imposto seletivo aqui é muito mais robusto, né? E, igualmente, nós vemos a necessidade da partilha com os municípios. Para a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, 2 pontos na PEC 110 precisam de prioridade. Ela simplifica, mas não resolve o grande problema do nosso sistema tributário, que é a grande regressividade. A carga tributária é inversamente proporcional à renda. Quanto menor a renda, maior a carga tributária. E isso prejudica as populações de baixa renda. O relator explicou que vai avaliar todos os pedidos e sugestões para construir um novo texto em substituição ao da proposta que está na CCJ. A gente vai recolher o que tem de bom na proposta lá da Câmara. Eu tenho conversado com o API, o pessoal nosso tem conversado também. Vamos recolher o que tem do governo, ouvir os estados, os municípios, como estão fazendo. Por isso que eu estou querendo que os estados mandem o que desejam para a gente discutir com os outros entes, que são os municípios e a União, para buscar essa convergência e, finalmente, a gente fazer um texto. Já a Comissão de Meio Ambiente realizou audiência pública para discutir a Política Nacional de Mudanças do Clima. As queimadas na Amazônia fizeram parte do debate.
A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas é o ar-condicionado. A afirmação foi feita por este pesquisador. Para ele, destruir a maior floresta tropical do mundo aumenta a temperatura do planeta e afeta a produção agropecuária aqui mesmo no Brasil. A gente acredita que a floresta exerce um papel fundamental de manter regime de chuva local e regional, independente da mudança do clima, que traz muita seca, inclusive a mudança do clima global traz muita seca para a Amazônia, dependendo do ano. Na bacia do Xingu, o desmatamento está encurtando o período de chuvas, o que traz um problema enorme para a produção de grãos lá. Senador, tem fazendeiros tendo que plantar várias vezes esperando a chuva e replantar porque a chuva não vem mais como vinha antes. O pesquisador do IPAM considerou acertada a decisão do governo em proibir as queimadas por 60 dias. E o que nós vimos nesse ano de 2019, por conta do aumento de 15% no desmatamento mostrado pelo INPE, os incêndios estão quase todos correlacionados à limpeza depois do desmate. O governo fez acertadamente uma moratória e lançar o Exército a buscar uma solução do problema, mas é preciso retomar o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento, que faz parte da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Essa foi a primeira de 5 audiências da Comissão de Meio Ambiente para discutir a Política Nacional de Mudanças do Clima, instituída pelo governo federal em 2009. 6 anos depois, o Brasil aderiu ao Acordo de Paris e assumiu o compromisso de reduzir as emissões de carbono na atmosfera. Nós vamos reduzir em 37% as nossas emissões até 2025 e indicamos que pretendemos reduzir em 43% as nossas emissões até 2030. Mas isso tomando como base as emissões que nós tivemos em 2005. Não é tão impossível a gente atingir essa meta que nos foi estabelecida, né? Não é como alguns dizem aí que estão querendo que a gente volte a andar de carroça, não é isso. Houve debate sobre o meio ambiente também na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Em audiência pública interativa, representantes de associações ligadas à preservação ambiental discutiram a criação do Dia Nacional de Segurança de Barragens. As tragédias ocorridas em barragens de mineração, como Mariana e Brumadinho, deixaram rastros de destruição ambiental, centenas de mortos e pessoas desaparecidas. Mesmo assim, a Agência Nacional de Águas aponta que das 24 mil barragens existentes no país, 42% ainda funcionam sem nenhum tipo de autorização. O autor do requerimento para a criação da data, senador Stevenson, falou da importância de maior fiscalização e ressaltou que o Dia Nacional de Segurança de Barragens vai evitar que eventos como esses caiam no esquecimento. Essa discussão é para a gente fazer esse dia que não seja esquecido, porque a gente não consegue aprender ainda com tantas tragédias que aconteceram, com tantos riscos. Mais uma formalidade para que a gente possa ter esse dia lembrado, e esse dia lembrado para que possa ser também lembrado as vítimas, a devastação no meio ambiente que foi causada por esses rompimentos, muitas vezes pela má conservação e irresponsabilidade humana. A falta de segurança de pessoas que moram perto de barragens foi um dos itens questionados pelos participantes. Para representantes da Fundação Mata Atlântica, é preciso ter atenção ao local da instalação da bacia para não colocar em risco a região e as comunidades locais. Maria Luísa disse que a criação de uma data comemorativa vai trazer mais consciência para a população. É muito importante que essa data, só para concluir, não permita principalmente o desmonte das políticas de meio ambiente no Brasil, da política nacional de recursos hídricos e do direito das nossas comunidades e da sociedade de participar. O conselheiro da Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida diz que ainda existem lacunas em relação à maneira como o Estado atua para evitar eventos trágicos, como o rompimento das barragens. João de Deus ressaltou que, em muitos momentos, os interesses privados sobressaem os da população. A estrutura do Estado se não inoperante, né, mas muitas vezes, inclusive, frustrando a maioria das expectativas por conta de uma posição do Estado muito mais voltada à defesa dos interesses privados de quem explora esses recursos do que propriamente pela defesa do patrimônio nacional ligado
a questão ambiental, a água, a natureza de um modo geral e, fundamentalmente, a defesa dos interesses da população. O representante do movimento dos atingidos por barragens apontou que as empresas do setor de exploração contam com segurança jurídica para a proteção, mas disse que as pessoas atingidas por esse tipo de tragédia sofrem com a falta de direitos. Mariana vai completar 5 anos, 4 anos agora no dia 5 de novembro, e nenhuma casa foi construída para os atingidos. É inadmissível também que os atingidos por Belo Monte e por diversos outros empreendimentos hidrelétricos que estão espalhados pelo Brasil não tenham recebido reparações justas. É inadmissível, senador. Então, a gente tem que tratar esse tema com a seriedade que ele exige. O assunto de hoje da coluna Salão Nobre é a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores falou ao programa sobre como será a sabatina caso a indicação seja feita. Alguns senadores divulgaram no Twitter que já receberam a visita do deputado Eduardo Bolsonaro em busca de apoio para a indicação ao cargo de embaixador do Brasil em Washington. Na semana passada, o presidente Bolsonaro sinalizou que poderia abrir mão da indicação caso Eduardo enfrentasse dificuldades de aprovação no Senado. De acordo com pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes e feita pelo Instituto MDA, 72% dos brasileiros reprovam a indicação. Eduardo, porém, disse que os planos estão mantidos e que já está até estudando para a sabatina. O presidente da Comissão de Relações Exteriores disse ao programa Salão Nobre que o Senado ainda está bastante dividido sobre essa questão. Se a indicação se concretizar, Eduardo Bolsonaro vai passar pela sabatina e tem que ser aprovado pela maioria dos presentes na comissão e em seguida no plenário. Alguns senadores chegaram a pedir que a votação fosse aberta, mas Nelsinho Trade disse que será como tem sido as indicações para embaixadas, ou seja, votação secreta. Nós não vamos mexer em nada, não vamos mudar a nossa rotina, vamos continuar com o mesmo rito que desde o início dos nossos trabalhos, em fevereiro, tem apresentado resultados positivos. Ou seja, estamos, como todo o Brasil está, em função da politização desse assunto, na expectativa dessa mensagem chegar, e a partir do momento que ela chegar, a gente tomar as providências no sentido de fazê-la tramitar do mesmo jeito que tramita as outras mensagens da indicação de outros embaixadores para outros locais do mundo. O presidente da Comissão de Relações Exteriores também disse que 4 senadores já pediram para relatar a indicação, 2 a favor e 2 contrários. A decisão será de Nelsinho Trade. Nós temos critérios que a gente segue para poder distribuir as relatorias de forma uniforme para que nenhum relator que antes proferiu o relatório possa ter mais relatórios do que os outros. O principal questionamento é se é ou não um caso de nepotismo. O que o senhor acha, senador? Olha, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e aquele que tem o dever de conduzir a sessão dentro de total imparcialidade, eu vou me reservar no direito de não entrar em opiniões que possam levar a crer que eu estou apoiando ou prejudicando o candidato. O entrevistado de hoje, senador Oriovisto Guimarães, é um dos 36 senadores que pedem veto total do presidente Bolsonaro ao projeto de lei de abuso de autoridade. O parlamentar assegura que o veto não seria derrubado e argumenta que o projeto foi feito em 2017 por parlamentares investigados na Lava Jato e pode prejudicar o trabalho da Justiça. Olá! Um grupo de senadores pediu ao presidente Jair Bolsonaro que vete o projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Seja bem-vindo, senador. Bom, muito obrigado, Renata. É um prazer estar aqui. Senador, além dos senadores, deputados, associações de procuradores, juízes, policiais também pediram vetos ao projeto de lei. E houve manifestações de rua em vários estados também, né, de apoio a essas autoridades, né, ao Judiciário, ao Ministério Público, enfim.
A lei atual que pune abuso de autoridade é de 1965. Ela foi redigida ainda na ditadura militar, né? O senhor acredita que não é necessária uma nova lei que puna abuso de autoridade ou o problema é com o texto aprovado? Pois é, que ironia, né, Renato? Na minha juventude, eu lutei muito contra a ditadura. Inclusive, fui preso no Congresso de Biúna. E agora eu tenho que defender... Congresso histórico da UNE? Isso, da UNE, isso mesmo. E agora eu tenho que dizer que a lei feita pelos militares é muito melhor, muito superior a essa feita por um grande número de parlamentares que estavam sendo punidos, processados, investigados pela Operação Lava Jato e que fez isso em 2017, numa origem terrível que tem essa lei, que é a origem da reação daqueles que não queriam ser punidos, daqueles que não queriam ser investigados. Renata, o Brasil passou por uma transformação enorme com a Operação Lava Jato. Esse Estado patrimonialista, essa união entre políticos corruptos e empresários corruptos foi desmascarada. O povo inteiro tomou consciência dessa coisa horrorosa. Não é? Gente que foi eleito com a bandeira da moralidade se mostraram os mais corruptos que esse país já viu. Empresários que eram tidos como empresários exemplos, como o caso da Odebrecht, foram vistos como os mais corruptos desse país. Então, a Operação Lava Jato colocou o Brasil do avesso, mostrou a verdade para o povo. Aonde é que estava indo o nosso dinheiro? Quem é que estava roubando? E é claro que essa gente, esses empresários, tinham um lobby. É claro que tinha muito congressista político envolvido, tanto que tinha que muitos deles estão na cadeia. Está na cadeia o ex-presidente Lula, está na cadeia, ficou na cadeia por alguns dias o Temer, periga voltar, estão na cadeia o ex... Donos de empreiteiras, presidentes de grandes empresas, né? Eduardo Cunha, aqui, que era o presidente da Câmara dos Deputados, outros tantos deputados, né? Então, isso é uma coisa que não se pode desmentir. O dinheiro está aí, a Petrobras está quase quebrada. E o que foi essa lei de abuso de autoridade? Foi feita em 2017, foi relatada ainda pelo ex-senador Roberto Requião, que não foi reeleito, eu fui eleito no lugar dele, porque a minha bandeira era exatamente de apoio à Lava Jato, exatamente de apoio ao Estado transparente, ao Estado justo. E ele Requião, que foi senador pelo Paraná, também governador do Estado, que perdeu, né? Foi governador do Estado, tudo, e perdeu para mim, que tinha 1% das intenções de voto, e que terminei em primeiro com quase 3 milhões de votos, porque eu dizia o que? Eu dizia o que o povo queria ouvir. O povo quer ouvir, e mais que ouvir, ele quer viver num país transparente, num país honesto, num país onde o dinheiro seja aplicado para o bem do povo e não que empresários corruptos e políticos corruptos roubem o dinheiro dos impostos. Nós temos a maior carga tributária do mundo e não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a segurança, não tem dinheiro para tanta coisa. Por quê? Porque simplesmente esse dinheiro é desviado. E essa lei de abuso de autoridade, Renata, acredite, ela foi feita por aqueles que estavam se locupletando. E ela foi feita para proteger aquele status quo que o Brasil já não quer mais. E agora você está dizendo que tem deputados que estão reagindo contra. Sabe por quê? Porque ela estava dormindo lá na Câmara desde 2017. Um grupo de deputados se organizou também para... fez uma votação... negociar esses vetos, né? Fez uma votação simbólica. 90% dos deputados nem ficaram sabendo, não foi votação nominal, e deram um golpe. E agora colocaram o presidente Bolsonaro pressionando, chantageando ele, ou você aprova ou a Câmara vai ficar contra você. Rodrigo Maia e outros tantos que estão lá. Nós, senadores, que fomos eleitos agora, tomamos posse em fevereiro desse ano, que é o meu caso, que é o caso de muitos aqui no Senado. A maior renovação que o Senado já teve, né, na sua história. Nós não participamos disso em 2017. Nós não estávamos aqui em 2017. Né? Então, nós não ajudamos a aprovar isso em nenhum momento. E nós queremos que o presidente vete tudo. Se o Brasil precisar de uma lei contra o abuso de autoridade, que seja feita pelo Sérgio Moro e enviada aqui, que nós aprovamos. Mas ela tem que ter uma origem boa, tem que ter uma origem limpa. Não pode ser uma lei feita por quem estava sendo perseguido pela Lava Jato. Isso é o fim do mundo. Então o senhor nem leva em consideração o texto, em função da origem, é isso? Não, em função da origem e em função do texto. Se você examinar as 30 medidas, nada mais vago, nada mais
torpe e mal feito de propósito. Eu recebi, Renata, a visita de vários juízes criminais que disseram para mim com todas as letras: senador, se isso for aprovado, eu como juiz receberei durante a minha vida de juiz muito mais processos contra mim do que aqueles que eu vou julgar. Mas veja a situação o que isso no deixa. texto faz com que um juiz pense isso, senador? Por exemplo, decretar prisão de forma expressamente contrária à lei? Pois é, tudo isso é muito vago. Investigar uma pessoa que depois se comprove que ela não devia nada. Mas como é que você vai comprovar se ela devia ou não devia se não houver investigação? Entendi. Porque o projeto diz que não pode investigar se o juiz souber que a pessoa é inocente. Pois é, mas como ele vai saber? Depois, no final, você comprova que era inocente, como já acontece hoje, e daí o juiz vai ser processado. Então, e não é só esse item, eu não tenho todos de cabeça agora, mas são mais de 30 itens, todos eles muito vagos e tiram a segurança do juiz. Pedir abertura de inquérito sem indício de crime. Pois é. O que se manifesta, sabe, é tudo muito vago, Renata. Esse tipo de coisa tira a segurança do juiz. Eles que trabalham com isso, que leram, que estudaram, todas as entidades deles estão se manifestando contra, não sou eu. Não é à toa que fizeram isso. O projeto torna crime 37 ações de autoridades, né? Como está essa negociação agora? O grupo de senadores, juízes, procuradores pede o veto, o grupo de deputados pede que não seja vetado, né? O próprio governo diz que está estudando o que veta, o que não veta. O senhor capitaneou esse movimento, né, em busca de assinaturas dos senadores para pedir. Qual é a articulação em torno da organização do veto a esse projeto? Olha, eu posso falar sobre o que acontece aqui no Senado. Eu não posso falar em nome dos movimentos como nas ruas e tantos outros que têm entrado em contato conosco para manifestar apoio. O que acontece aqui é que nós tínhamos 32 assinaturas, agora já estamos com 36 assinaturas. Por que essas assinaturas são importantes, Renata? É importante explicar isso. Porque se o presidente vetar, quem vai tentar derrubar o veto vai ser o Congresso. E pela regra da casa, como esse projeto se originou no Senado lá em 2017, esse veto só será derrubado se o Senado derrubar. Se o Senado não derrubar, o veto está valendo, essa lei acabou e vamos começar outra do zero. E o Senado está dizendo com esse abaixo-assinado que não há o menor perigo do veto do presidente cair. Porque esses 35 que já assinaram não são a base de apoio do governo. Além desses 35, o governo ainda tem Fernando Bezerra, ainda tem o Flávio Bolsonaro, que é filho dele, ainda tem vários outros senadores que votam... E não assinaram. E que não assinaram ainda, porque exatamente estão esperando uma orientação do presidente Bolsonaro. A hora que o presidente Bolsonaro disser assim, vetei, todos eles vão correr e assinar junto. Ou seja, nós teremos com folga mais de 41 votos que vão manter o veto. Então o presidente Bolsonaro pode ter a mais absoluta certeza. Ele só não veta tudo se por qualquer razão política ele achar que não deve. Se ele achar que não deve, porque ele quer fazer lá um bom relacionamento com o Rodrigo Maia, com outras pessoas, eu até entendo que às vezes o presidente tem que fazer algumas coisas que ele não gosta. Mas depende exclusivamente dele. Cair o veto, 200% de certeza que não cai. Está nas mãos do presidente Bolsonaro. Ele tem que decidir o que ele vai fazer. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.